sobre a introdução à teontologia, porque outras matérias dessa aqui terão durante o curso, assim como bibliologia foi parte 1. Então, eu peço que os irmãos não faltem, amém? Já que recomeçamos, vou só refrisar a aula passada. Estamos nesse período aí difícil de pandemia, tempo reduzido, ok? Não vai durar mais do que 1 hora a aula, porque não vai ter mais intervalo, para não ter aglomeração, dispersão. Acabou as perguntas pelo WhatsApp, não vai ter aglomeração. E peço que os irmãos, vamos zerar essa matéria aqui esse mês em nome de Jesus. Vou resumir o que eu dei nas 2 aulas passadas, porque alguns não entenderam algumas coisas. Próxima aula, nome sagrado do Eterno. Terceira aula, Trindade, e acabou. Prova, revisão e prova, amém? Então vai durar 1 mês essa matéria. Alguma dúvida, queridos? Antes de eu começar, pastor Evander, alguém? Não? Tranquilo? Robinho, alguma coisa? Vamos orar, queridos, amém? Eterno Deus, Espírito de Deus, vem iluminar a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender a revelação da sua palavra, Senhor Deus, nesta noite. Abençoe aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão a caminho. É que eu te peço em nome de Jesus. Poder assentar, queridos, amém? Bom, vamos lá. Alguns estão sem apostila, né? Vieram direto do serviço. Matéria é teontologia, queridos, ok? Vamos encerrar hoje. Sim. Vamos encerrar hoje esse tratado sobre a doutrina dos atributos de Deus, ok? Eu falei na aula passada, aí quem está com a apostila aí na página 16, por favor, ok? Pode parecer simples, queridos, mas não é. Nem essa matéria aqui. Porque teontologia, queridos, é diferente de teologia? Ok? Sim ou não? É diferente de teologia? Sim, lógico. Embora eu sempre diga, é o estudo sobre o ser de Deus. Opa, Pode colocar o nome ali, tá? É o estudo sobre o ser de Deus. Então o que acontece? Teologia, né? Teo, Deus, logia, estudo, tratado, doutrina. A gente estuda várias matérias relacionadas a Deus. Mas quando a gente fala de Deus, aí fica mais complicado, porque Deus não é como um corpo humano que pode ser estudado, queridos, ok? Numa faculdade de medicina, amém? Vai ter um corpo lá disponível, uma pessoa que antes de morrer manifestou o seu desejo, ok? Manifestou o seu desejo, disse, quando eu morrer, eu quero que o meu corpo seja estudado, ok? Eu vou disponibilizar o meu corpo para ser estudado, para um avanço de medicina, como acontece em algumas faculdades. Então um termo é assinado, os parentes nunca poderão estudar naquela universidade, ok? Porque imagina, saber que minha mãe está sendo estudado o corpo dela na Unisanta. Imagina o desejo de eu querer rever a minha mãe, que faleceu e que Deus a tomou em 2013. Então os parentes não podem estudar naquela faculdade, já teve problemas com isso. Então Deus não é um corpo humano que a gente vai estudar, não. Quando fala estudo sobre Deus, não é nós vamos estudar Deus como se fosse um corpo humano, não. Aí é o conceito que eu dei desde o começo, que isso aí eu vou ter que repetir, os irmãos vão gravar, os irmãos vão escrever, isso aí vai cair na prova, conforme eu disse na aula passada. Quando eu digo aula passada, faz 1 mês, né? Aquela provinha que nós tivemos de bibliologia não é nada comparado. Agora sim nós vamos aplicar uma prova, que aquilo ali foi um testezinho, né? Agora sim nós vamos aplicar uma prova dissertativa, os irmãos vão ter que descrever. Os irmãos vão ter que escrever o que entenderam, ok? E eu creio que os irmãos tiveram 1 mês para ler a apostila, estudar o assunto, então não vou ter dificuldade nenhuma, ok? Então, conforme eu já disse há 1 mês atrás, não há como fazer uma analogia. E como que eu vou descrever Deus? Embora eu dei uma definição bíblica e teológica de Deus, que eu vou repetir aqui, nós somos seres limitados, ok? Eu já disse na aula passada, 1 mês atrás. E se nós somos seres limitados, estamos estudando um ser que é ilimitado, ok? Porque Deus é conhecido na tradição judaica como um lugar, porque
quando eu digo que estou na igreja, eu digo igreja, claro, aquele conceito, igreja não é as quatro paredes, não é a denominação, né? Por isso que a gente usa até meio errado. Quando eu estou dizendo que estou no local onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, em quatro paredes, aqui eu estou dizendo que este local, este prédio, ok? Aonde a instituição religiosa, tabernáculo da fé, está ativa e nós nos reunimos para adorar a Deus, é maior do que eu, porque eu estou aqui dentro, ok? Por isso que quando Salomão descreve, Deus diz, nem os céus dos céus podem te conter, ó Deus. Então, Salomão estava querendo dizer, em outras palavras, não existe um lugar em todos os mundos superiores que pode dizer que Deus está em todos os lugares e não tem mais espaço. Não tem nenhum lugar que pode dizer que está além de Deus. Deus está em todos os lugares. A presença de Deus enche tudo, enche os céus, enche a terra. Embora exista o trono de Deus, nós vamos tratar aqui sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Embora Deus não haja em todos os lugares, Deus está em todos os lugares. Então Deus é conhecido pela tradição judaica, mas é como um lugar, ok? Não, e porque o catolicismo romano, conforme eu disse, colocou Deus numa parede, num cubículo de 2 metros por 2. Não, Deus está aqui dentro, não. Deus é ilimitado. Não, mas como eu vou entender isso, pastor? Eu tenho que dizer isso antes de começar. Deus, ele é ilimitado. Então, não tem como a nossa mente limitada, amém, compreender na totalidade aquele que é ilimitado. Então nós passaremos a vida toda estudando sobre Deus, iremos morrer e não vamos ter conhecido 1/10 de toda a profundidade, de todos os mistérios insondáveis de Deus. Iremos compreender alguma coisa. É por isso que o conhecimento de Deus, ele é progressivo e repetitivo, ok? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando eu tento fazer alguma analogia, ainda que eu digo que o maior deserto do mundo é o Saara, todo o universo, ele é comparado como um grãozinho de areia em face a todo o deserto do Saara, tentando comparar Deus, ok? Com todo esse universo que nós conhecemos e que nós habitamos. Ou seja, a comparação de analogia, não tem nem como tentar fazer uma analogia, porque iremos falhar, ok? Mas uma analogia próxima disso é isso, tá? O grãozinho de areia é todo o universo e Deus é todo o deserto do Saara. Então, não há como dizer eu conheço tudo sobre Deus, não. É a vida toda conhecendo a Deus. Okay? E Deus sempre vai ter uma revelação maior para nos mostrar sobre a sua pessoa. Então, quando eu conheço um pouquinho dos atributos de Deus, então eu passo a conhecer um pouquinho mais do caráter de Deus. Eu passo a conhecer um pouquinho mais das virtudes de Deus, ok? O que são atributos de Deus? Já que nessa aula nós iremos falar sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as virtudes, são as qualidades de Deus. Amém, queridos? Página de número 16. Nós estamos falando um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Na aula passada, no mês passado, nós falamos sobre os atributos comunicáveis, né, na página 17, amém? Antes de entrar nos atributos incomunicáveis, é melhor a gente falar, só dar uma pinceladinha aqui, sobre os atributos comunicáveis de Deus, ok? Embora eu não vou enfatizar todos que nós já enfatizamos. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Então, os atributos de Deus são o quê? São virtudes, ok? São virtudes e são qualidades. O que são atributos de Deus? São virtudes e são qualidades, ok? Então, dentro dessas virtudes, dessas qualidades de Deus, nós temos os atributos comunicáveis do eterno Deus. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Não se limite apenas ao que está na apostila, queridos, que eu coloquei o básico aqui, tanto que é uma introdução à teontologia. De cabeça os irmãos têm que ter, né? Isso aí é normal. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Como que eu vou entender, pastor? Como que eu vou ter de cabeça? Aí por isso que eu falo, eu quero entregar uma chave aqui no finalzinho, eu não sei se eu entreguei naquela aula passada,
ok? Para a gente poder saber interpretar essa questão dos atributos, porque é muito complicado, né? Porque como assim, pastor? Então quer dizer que atributos que Deus tem, nós seres humanos limitados temos? Aí nós temos que voltar para aquela aulinha sobre antropologia. Porque a matéria de antropologia tem tudo a ver com a matéria teontologia. Porque nós temos que fazer essa analogia, nós precisamos entender como que Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ok? É a partir daí que nós vamos entender os atributos comunicáveis de Deus. Porque desde criança surge aquela pergunta, como que Adão foi criado à imagem e semelhança do Criador? Eu falei na aula passada, mês passado, as duas palavras hebraicas usadas para imagem e para semelhança têm relação ao domínio, porque a primeira ordem que Deus dá para Adão é esta: quando ele cria Adão, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os répteis que se rastejam sobre a terra. O que é que Adão se assemelhava ao Criador? No que tange ao domínio. Deus entregou o domínio para ele. Perdeu quando pecou, ok? O único ser a qual Adão não perdeu o domínio foi sobre a mulher, e como uma consequência até mesmo do pecado, né? O desejo será para o seu marido, e sobre ele, e ele sobre você dominará, ok? Menos sobre a mulher, o homem não perdeu o domínio. Agora, sobre toda a criação, sim. Jesus, como último Adão, quando reinar aqui na terra, vai retomar esse governo completamente. Ok? Quando você vê lá o toque da 7ª trombeta do Apocalipse, e o anúncio, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele tomar todo o domínio por completo, aí sim, o último Adão tomando todo o governo que o primeiro Adão, ele pôs a perder pelo pecado. Agora, como assim? Que aspecto Adão era a imagem de Deus? No que tange ao domínio e no que tange mais o quê? No que tange aos atributos comunicáveis do Eterno. Aí sim, aí quando você entende isso, acabou. Você sabe quais são os atributos comunicáveis de Deus, pensando em Adão e naquilo que você, como filho de Deus, deve ter, que é preceito bíblico neotestamentário, do Novo Testamento. Como assim? Adão era justo, Adão era reto, Adão era bom, todos esses atributos comunicáveis. Adão, ele tinha essas virtudes, essas qualidades de Deus. Tanto que são as qualidades que eu e você, como cristão, devemos ter e desenvolver, sim ou não? Quando você vai lá para Gálatas capítulo 5, eu falei na aula passada, o Laodici estava aqui naquela aula, eu falei de Gálatas 5? Falei? Quando você vai lá para Gálatas 5, você vai entender um pouquinho dos atributos comunicáveis do eterno Deus, que nós devemos desenvolver, que Adão tinha o pecado, pois a perder, nós devemos desenvolver isso como virtude. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos diz: o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui são algumas coisas, tá? Não é só isso aqui. São algumas das virtudes e algumas das qualidades que nós devemos desenvolver como filhos de Deus. Desenvolver, literalmente, como filhos de Deus. Porque isto aqui e todas as outras virtudes que todo o Novo Testamento vai completar, que o cristão tem que ter, é uma oposição a todas as obras do velho homem, da velha natureza, que querem se manifestar no dia a dia. E aí você vai ver algumas coisinhas aqui no versículo 16, 17, 18, 19, e a lista começa no 19. As obras da carne são manifestas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Então, se por um lado a sua natureza ela quer manifestar isso, porque já está em você, o ser humano já tem isso, não precisa aprender, já está em você. Jesus disse que nós somos maus. Se vós, sendo maus, temos uma velha natureza lutando de noite, a prostituição está em você, a lascívia está em você, a inimizade está em você. Aí quando você crucifica isso e o fruto do Espírito se manifesta, aí sim você passa a se parecer com o Criador, você passa a se parecer com o seu Pai que é Deus. E aí envolve outras doutrinas que nós vamos tratar mais para frente. Mas por que eu tenho que entender um pouquinho disso aqui? Antropologia, a palavra homem, no hebraico Adão, né, gênero humano, no grego antropos, e no latim homo, que é originário de humus, que significa chão, terra, aquele que veio da terra, homem é antropos. Então o estudo do homem, por que é essencial? Porque eu entendo como Adão, primeiramente, é um dos preceitos mais importantes da matéria de antropologia, é entender esse quesito de em que aspecto Adão era semelhante a Deus, no que tange aos seus atributos comunicáveis, essas qualidades que ele pôde comunicar ao ser humano. Por que a diferença, pastor? Porque eu tenho que diferenciar de atributos comunicáveis de atributos incomunicáveis. Porque Deus não criou Adão semelhante a ele no que tange aos atributos incomunicáveis. Porque quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, né? Não, Adão não era semelhante ao Criador jamais nesse aspecto. Adão não era onisciente, Adão não era onipresente jamais. Os anjos não foram criados com esses atributos do Eterno. O ser humano também, nenhum animal, nenhum vegetal foi criado com esses atributos de Deus. Esses são atributos exclusivos, natos de Deus. Deus nunca comunicou ao ser humano a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Nunca, mas os comunicáveis ele comunicou a Adão. E nós, como filhos de Deus, devemos desenvolver esses atributos. E aqui eu dei alguma listinha aqui. Falamos aqui do amor na aula passada, né? Eu desmistifiquei aquele conceito errôneo de amor ágape é amor de Deus, amor eros é amor erótico, amor filis é amor de amigo. Não. O contexto é que vai determinar se o agape, ou ágape, está escrito errado, mas é agape, é amor de Deus. Se for em relação a Deus, sim. Mas eu já falei aqui que Amnon estuprou a irmã, se apaixonou pela irmã, e a palavra ali para amor é agape, é ágape. Bom, então é amor de Deus? Não. Eu já falei aqui, algo muito simples, né, que aprende-se na escola. Uma palavra portuguesa ela não tem vários significados, uma palavra hebraica ela tem vários significados, uma palavra grega ela não tem vários significados. O que vai determinar? O contexto. Ok? Manga de blusa, manga fruta, manga eixo do caminhão, contexto. Se o contexto foi em relação a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí é amor incondicional de Deus. Porque o contexto está falando de Deus. Agora a mesma palavra usada para amor está no conceito de um sentimento do irmão por parte de pai que se apaixonou pela irmã, que estuprou a própria irmã. E o contexto é outro, mas a palavra é a mesma, ok? Então o contexto é que vai determinar. Falamos sobre algumas coisas no hebraico na aula passada, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a justiça também. Ok? Eu gostaria, antes de encerrar a aula, né, me lembre, no final eu preciso entregar essa chave de interpretação aqui, ok? Para não ter dificuldade de... Porque é uma questão, mas então quer dizer que esses atributos comunicáveis que Deus tem, eu como ser humano tão falho, como que eu vou ter? Aí que está o mistério para entender tudo isso, pega todos os atributos comunicáveis, os irmãos têm que ter na cabeça isso aí, lendo o Novo Testamento todo, não é só essa listinha aqui de Gálatas. Porque é coisas semelhantes a essas, né? A justiça, a paz, a retidão. Tudo que Jesus falou da pureza, isso aí são atributos comunicáveis do eterno Deus, que devemos ter. Mas como que a gente vai ter isso? Qual a diferença de nós termos isso para de Deus? Eu acho que a diferença é muito grande. Por quê, pastor? E é muito simples também. Pensa em todos os atributos comunicáveis, todos os atributos que devemos ter. Pensou aí? É aquilo que você vai ter que colocar na prova lá, está aqui na Bíblia, está aqui na apostila, mais o que você conhece de ouvir pregadores. Justiça, paz, retidão, santidade, são atributos que devemos ter. Mas qual a diferença
de quando Deus tem eles e nós temos, pastor Evander. É aí que a gente interpreta de uma forma bem simples essa questão dos atributos comunicáveis. Deus tem, o ser humano tem que ter, mas igual a Deus, é muito simples. Sim ou não? Sério? Como que é essa chave aqui? Como que é essa simplicidade para explicar isso? Simplesmente é que todos esses atributos que nós devemos ter, que Deus já tem, a diferença é que Deus tem na sua essência, meus irmãos. E nós devemos lutar 24/48 para desenvolver e mantê-los ativos em nós. Como assim? Amor. Não é que Deus tem amor, não. Deus é amor. Na sua essência, Deus é amor. E nós devemos desenvolver a caridade. Bom, mas não, meu irmão, aí é a luta contra a velha natureza. Mas o ódio, aí é a luta. Aquele que odeia seu irmão, homicídio. Meu irmão, já está em você isso. O detestar, antipatia, porque se pegar essas obras da carne aqui, é interessante, né, no grego. Os irmãos já estudaram aqui essas palavrinhas no grego, das obras da carne, é interessante, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, emulação, pelejas, dissensão. Sabe aquela questão do cidadão chegando assim, pô, não vou com a cara daquele cara. Meu irmão, isso aí é obra da carne. Um dia um grande líder veio falar, pô, mas eu não gosto de fulano. Eu falei, isso aí tu está na carne, né? Tu sabe disso. Não, eu sei disso. Meu irmão, o que ele te fez? Nada. É a tua obra. O normal é você detestar alguém. Pô, não vou com a cara daquele cara lá no serviço. Aí é obra da carne, meu irmão. Aí você tem que crucificar isso e desenvolver o fruto do Espírito, a prática da caridade, a prática do amor. Aí é o que você vai ter que se esforçar para desenvolver, é o fruto do Espírito. A obra da carne tu não precisa de esforço para desenvolver. A prostituição já está em você, a lascívia, a feitiçaria, a inimizade, a vontade de discutir, isso aí já está em você, é só pisar no teu calo e dar qualquer cotovelada no ônibus. Meu irmão, já o velho homem já renasce rapidinho. Alguém já tomou? Eu já tomei várias, nossa. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Umas cotoveladas bem na cabeça no ônibus, meu Deus, me dê graça, Senhor. Nem pede desculpa. Então, isso aí já está em você, meu irmão. Não vai fazer, isso aí já, quando Adão pecou, já era, meu irmão. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, embora sejam 2 anos de história, a Bíblia diz que Lameque matou um varão por o ferir, um homem por ter pisado nos seus pés, Caim mata Abel, e irmão matando o irmão. Daí já foi só Adão pecar, meu irmão, que a carne já chegou aos extremos. É irmão matando irmão, já nos primeiros 4 capítulos, 5 capítulos ali, meu irmão. Lameque, o outro tomando 2 mulheres, poligamia, já no comecinho, meu irmão, não precisou ensinar nada, a obra da carne já caiu matando. Não tem dificuldade para isso. Agora, para desenvolver o fruto do Espírito é todo dia, a luta é diária, do velho homem para você deixar o fruto do Espírito. E quando você manifesta o fruto do Espírito, aí você se parece com o Criador. Então a diferença é essa, Deus, Ele é amor na sua essência, porque Deus é amor e nós devemos lutar para desenvolver isso. Deus, santidade, sede santos, porque o Senhor vosso Deus, seus santos, sem santidade ninguém vê o Senhor, é característica da noiva. Deus, Ele é santo, meu irmão, na sua essência, a essência de Deus é santidade. Uma classe de anjos que não tem livre-arbítrio clama dia e noite, meu irmão. Pode estar dormindo, roncando, aqueles seres estão diante de Deus com 6 asas, olhos por dentro e por fora, clamando de noite, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A essência de Deus é santidade. E eu e você aqui nessa terra, lutamos para praticar e para viver uma vida de santidade. A diferença é essa, que Deus, Ele é, na essência, todos esses atributos, essas virtudes, essas qualidades que nós devemos ter e desenvolver como filho de Deus, Deus, Ele é na essência, e nós devemos lutar para desenvolver isso. Dos 72 nomes de Deus, um deles é o quê? O Senhor é a nossa justiça. A gente não deve praticar justiça? Praticar, é uma luta, devemos praticar a justiça. A obra da carne vai querer que você seja injusto muitas das vezes, mas o fruto do Espírito desenvolvido, a qualidade, o reflexo de Deus, que você deve se parecer com o Criador, vai ter que fazer com que você pratique a justiça diariamente. Se a vossa justiça, Jesus disse, não exceder dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então a diferença é simples, é que Deus, Ele é na essência, Deus tem na sua essência todas essas virtudes e todas essas qualidades, e nós não está na sua essência a santidade, jamais.
Não está na sua essência a pureza, jamais. Paulo diz: sejais meninos na malícia, não no entendimento, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é desenvolvido, meu irmão. Se aproximando do Criador, você vai conseguir desenvolver todas essas virtudes, essas qualidades que Deus tem na sua essência, que você deve desenvolver no seu dia a dia. Então, se você pegar todos esses atributos de Deus, que Deus já possui na sua essência, você deve desenvolver. A misericórdia e por aí vai, tá? Então, esses são os atributos comunicáveis. Eu creio que os irmãos não têm dificuldade de entender isso. Como são divididos os atributos de Deus? Entre comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os comunicáveis? De forma simples, para responder para uma criança, para você ensinar para o teu filho. Filhinho, é aquelas virtudes que nós devemos ter, que Deus já tem na sua essência. Simples. E nós devemos desenvolver nessa terra. Agora, e os incomunicáveis? Aí nunca... Deus não é onipresente, você nunca será onipresente, nem quando o nosso corpo foi transformado no arrebatamento da igreja em corpo de glória incorruptível, nós seremos onipresentes. Não teremos mais limite ao tempo, ao espaço, às limitações que nós temos agora, mas onipresente nós nunca seremos. Nunca seremos oniscientes, nunca seremos onipotentes, jamais, tá? Nós iremos viver eternamente, mas um dia nós nascemos. Diferente de Deus, que Deus sempre existiu. Deus não tem começo de dias e nem fim de dias, e você tem começo de dias. Mas eu vou viver eternamente com Deus. Se o arrebatamento acontecer agora, acabou. Você é transformado, estou com o nome escrito no livro da vida, você é transformado, acabou. Não vai, a morte não vai ser vencida. Tragada foi a morte na vitória de 1 Coríntios 15, a morte não vai ser vencida, sim, no arrebatamento da igreja, sim, porque aí a gente não vai morrer. Quem estiver aqui na terra vai estar enfrentando a morte ainda. No milênio vai ter morte ainda. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então eu vou viver para sempre, mas um dia você nasceu, então você não é eterno. O único que é eterno é Deus, que Deus não tem começo de dias e nem fim de dias. Então os atributos incomunicáveis de Deus é todos aqueles que você não tem, que você nunca vai ter, que os anjos não têm e nunca terão, Satanás, os demônios, os animais. Então é simples assim de entender. Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta, por favor, ou não? Então todo mundo entendeu. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso, na prova, vocês vão saber desenvolver isso? Tem alguma dúvida sobre esse geralzão de atributos comunicáveis? Porque se está quieto não adianta, meu irmão. Tem dúvida? Pergunta. Alguma dúvida, meus irmãos? Tem certeza? Então, amém. Que horas são aí, Wander, por favor? Estou sem celular. Amém. Atributos comunicáveis de Deus. Bom, já vimos então que... Só que ainda... Bom, não sei nem se é viável. Para a gente entender um pouquinho também... porque tem muito essa questão. Na aula passada acho que a gente levantou essa questão, né? Alguns mandaram algumas perguntas, que é a dúvida de muitos. Mas, pastor, ainda em relação a atributos comunicáveis, a sentimentos humanos em relação a Deus, existem duas matérias, dois temas que os irmãos já devem ter ouvido falar, né? Ouvindo pregações na internet, né? Sobre o antropopatismo e o antropomorfismo. Quem nunca ouviu falar de antropopatismo, essa expressão, antropopatismo e antropomorfismo? Quem só nunca ouviu falar, levante a mão, porque se ninguém levantar, então amém. Simples, 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 simples. Antropopatismo é quando eu atribuo sentimentos humanos para Deus. Então é aí que a gente vai entender algumas coisinhas da Bíblia. Não tem nada a ver com... são expressões apenas, tá? Que a gente vai entender aqui. Antropopatismo e antropomorfismo. Os irmãos já entenderam aqui. Quando vê no grego, já tem alguma coisa relacionada ao homem. Aqui já é estudo do homem, né? Então, antropopatismo e antropomorfismo, ok? Antropo-homem. Quando eu falo de antropopatismo, patismo, né, significa paixão, tá? Paixão. Como assim, pastor? Ou sentimento. Então vai ser o estudo do sentimento. Como assim? Antropopatismo, estudo dos sentimentos? Como assim? Preste bem atenção.
para você entender e para você... Isso aqui também é para encerrar essa parte de atributos comunicáveis. Você já viu uma pergunta, né? Aqueles camaradas que não têm o que fazer e querem dizer que a Bíblia tem contradição, mas aí não conhece hebraico, não conhece grego, não conhece hermenêutica bíblica, não sabe que uma palavra tem que ser interpretada de acordo com o contexto, não sabe que tem que buscar a raiz etimológica da palavra. Então tem muita coisa por aí. Aí os camaradas pegam e falam, bom, lá em Números está escrito, e é verdade, está escrito que Deus não é homem. Peraí, Deus é homem? Não. Deus é homem, pastor, por favor. Deus é homem? Deus é homem? Não. Qual é o conceito mesmo de Deus? Aquele conceito inicial que eu dei naquela primeira aula. Deus é espírito. Primeira definição de Deus. Está anotado aí no caderno? Então anotou, né? Aldeci, quem mais anotou? Fala aí bem alto. Isso, vocês aqui da frente anotaram, pastor Evander? Aquele conceito de Deus é espírito pessoal. Santo, bom, quem santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Vamos lá. Deus é o quê? Qual a definição de Deus? Pode falar, amados. Essa é a definição de Deus que eu falei, né? A definição mais coerente que eu aprendi até hoje foi essa, de Deus, ok? Deus, ele é espírito pessoal. Já começa por aí. Por que espírito pessoal? Porque a primeira definição de Deus é espírito pessoal, porque Deus é espírito. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa definiçãozinha eu vou explicar no finalzinho, tá? Para quem não pegou essa aula aí. Mas Deus é espírito, Deus não é homem. A essência de Deus é espiritual. A mesma essência dos anjos, não é a mesma essência do homem. Ah, mas não, Adão ele foi criado do barro, isso é uma matéria à parte da teologia. Foi assoprado nele, nas suas narinas, o espírito de vida. O homem passou a ser alma vivente. Nós somos corpo, alma e espírito, mas a nossa natureza é material. Já falei aqui, a palavra homem no hebraico, Adão, gênero humano, no grego antropos e no latim homo, que é originário de humus, significa chão, terra, aquele que veio da terra. Veio do barro, meu irmão, não adianta. Assoprou nas narinas do Espírito, exatamente, por isso que temos essa natureza humana, temos essa natureza espiritual e temos essa natureza emocional também. Aí o antropopatismo, então, Deus é espírito, Deus não é homem, mas a Bíblia diz que Deus não é homem, claro, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura direi a ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, Deus não é homem para que minta, porque uma das qualidades de Deus, dos atributos comunicáveis, é a verdade. Já começa por aí. Deus, ele é a verdade. Deus é verdade. Nós devemos praticar a verdade constante. E o oposto